Sabe, eu me sinto culpada porque, nossa, um fardo muito grande, preocupada com a responsabilidade com a minha inteligência, com a minha experiência, querendo justificar que a pessoa pelo menos fosse boa e sobre um grau de lutas incansáveis, de fato assim colocar sobre tamanha criminalidade, não tinha onde mais ter jogado no zero. Aí você lidar com algumas situações entre virtualidade, propaganda, tudo que eu tinha domínio, ver o corpo que eu tava, saber que eu poderia colocar qualquer coisa em qualquer lugar, entendeu? E eu vi uma, sabe, eu achei muito imprudente. Eu já imaginava, eu já não tinha mais achar que eu não iria me decepcionar, sabe? Eu já estava botando sensos críticos com muita clareza que a merda eu não já achava pequena. Joia, precisa de alguma coisa? O quarto? Preciso. E que você está procurando o quarto? É. 104? Acho que sim. 104. Sim. É o da minha mãe. Ela falou pra mim. Ah, obrigada, De mãe. nada, querido. Tipo, sabe, eu tentei avaliar todas as coisas. Olha o que que é, né? O que vira o limite de experiência e a coisa trocada, sabe? Eu acho que todo o suporte eu dei de melhorar do sagrado ao profano, o lado masculino, a minha experiência, todas as coisas. Eu tentei entender tudo e precisei me culpar e não me culpar, mas eu abri um leque de contradições vinda de como ele somou mentira e querer, assim, eu acho que eu fui um castigo para ele, ainda que ficou mesmo o castigo é para mim, sabe? Eu acho que somou um grau de delinquência e impunidade de não justificar, não dar respostas. O circo foi fechando, ele utilizou um recurso de oportunismo muito descabido. Eu tentei relevar, eu tentei, mas um negócio não, é uma pessoa totalmente desconhecida, com uma flexibilização para poder mesmo falar, responsabilizar, justificar, ainda que em algum momento tentava. Muito incongruente, muito imediatista, o que ele estava querendo estava virando uma bola de neve, o jogo dele de macho que colocou uma questão que eu não cobrava e que mesmo trouxe um fator que misturou religião, responsabilidades culturais e abriu um leque de situações que eu vi como golpista, assim, que não garante, não favorecia nem a ele. Eu acho que ele utilizou um descaso muito grande, como se não tivesse que preocupar em momento algum com a minha pessoa, tipo, foda-se, entendeu? Há alguns critérios de fala, de querer utilizar entre algumas coisas que eu tentava não levar não desconsiderar, e não tô dizendo, porra, aí do nada uma pessoa ligar 1000 vezes, ser absurdamente insistente, 1000 não, né, mas cento e tanto. Aí o que que virou um instinto descabido, que olhando do outro lado, o que a pessoa é capaz de fazer para te enganar, para te desqualificar, que não tem um mínimo de uma honra tal perante um regime de regras, sabe? Delinquência tem limite, inexperiência tem limite, oportunismo perante as conveniências. Eu achei que ele errou muito mesmo, muito comigo. Boa noite, querido. Sabe, eu tentei avaliar as situações depois imediatistas com que ele, as condições imediatistas, sabe, o meu limite, todo o meu histórico. Nossa, foi assim, e foi um ato de coragem lidar assim, pô, eu sou uma mulher, cara, que tem uma experiência, que soube lidar com todas as coisas, com cientificismo, com naturalidade, aonde precisou ser uma ousadia, ou olhar, ou me sentir perante os limites da ousadia. Eu vou ser muito sincero, o tal do virtual, ou o que virou virtual, é um... E de fato, o que, que virou permitir comunicação, o que virou comércio da virtualidade do corpo. Então, me deparar com algumas situações, porque, por exemplo, no final das contas, o que, que sobrou? Ele não... Ele porra, me desqualificou muito, me colocou um sistema de punição. Eu não me de... Quando, tipo assim, e eu ainda tentei levar em consideração, só porque é muçulmano não.
não pode ser bom, não pode ser isso e aquilo. E ele fez exatamente a merda que não podia. Não só colocando como se fosse desaparecer e, tipo, né, se alguém falar dele, quem é que comprova que ele existe? Onde que ele está? Como achar? Ele criou um sistema pelo o Facebook mais antigo dele. Olha as pessoas que ele tem selecionado, os contrastes, as coisas que estão gravadas. Porra, tem uma lá selecionada que é um monte de puto. Um cara lá tá filmando a mulher assim, pegando no cabelo, que tá nítido que ela tá chupando o pau do cara. Então aquela coisa de tá só em partes ou pessoas que têm volumes que implicam uma mercadorização. E não que a pessoa não tenha que gostar disso e daquilo, mas eu achei tão descabido, eu achei que no final das contas as coisas ficaram tão pequenas, a mentira dele virou uma merda tão grande. Ele não estava nem um pouco preocupado, como se ele não me levasse em consideração e não precisasse, como se a impunidade para ele não existisse. Então eu fui obrigada a abrir um leque muito grande, eu só não arrumei mais palavra para xingar, porque eu não achei, mesmo eu acho que eu já xinguei tudo. E perceber que pelas necessidades imediatistas ele finge que aquilo não afeta, até onde ele querer, eu achei muita coisa muito porca, entendeu? Ainda que declarações e falar um monte de coisa quando viu minha imagem, mas sabe, tem coisas ali que eu vou falar pra ele, tipo assim, tentando que ele se policiasse por ele mesmo. Eu vi muitas coisas em aberto que não só ele, como a maioria dos caras não querem saber, a maioria das mulheres não querem saber. Achei muito frustrante pra mim, achei que eu dei um passo muito grande, um passo de ousadia, um passo de me sentir ridícula e não necessariamente, é o leque comum de novinhos a velhinhos, um monte de coisa, já eu sabendo há muito tempo, desde que essa coisa de virtualidade, de Facebook, isso e aquilo, tipo, não sobrou nada, caralho. E eu tentei, uma impunidade, pelo menos senti que eu tô malhando, não tô dizendo que eu vou melhorar muito, nem o dinheiro não vem, as coisas não acontecem, sabe? Mas, porra, ele também me deu um rebote que eu consegui atingir 91 quilos numa tristeza tão grande, mexeu com as minhas particularidades e ele tava usando as coisas contra mim. Como se, porra, o cara desapareceu, o cara não criar um coitadinho pagando de virgem, nunca vi uma mulher nua, nunca cobrei aquilo, mas usando uma incongruência, aonde essa jogada de virgem, de quem cobra a virgindade do outro, como é que eles acham que eles valem? E você se deparar com uma coisa dessa com um árabe que mora na África, sabe? Aí me deparei com os paradoxos das coisas, depois avaliando ele entrar através da minha rede social, sempre com um platô de querer printar alguma coisa para atingir a intimidade, conseguir alguma coisa e depois bloquear tudo, aparecer de novo como uma cara de pau, me restringir de ver todas as coisas dele, demonstrar como se eu fosse descartável, não fosse só a minha, achar que ele tá abafando. Tá abafando? O que ele tá abafando? O que ele tava fazendo? O que ele tá achando que ele fez? Ele tava jogando e com isso ele ia fazer o que? Ele nunca me viu presencialmente. Ele dificultou as coisas de uma forma que gerou uma ira muito grande. Porra, ficar muito pior e de repente você se deparar com um cara procurando as coisas mais baixas e mais suburbanas, com uma mentirada que ele inventou, o risco do que é uma internet. A questão é que tem que abrir mesmo o leque das coisas e entender o peso da criminalidade, sabe? Tem uns que tem que ir lá não só decapitar a cabeça, decapitar o palco do cara, botar o cara na merda absoluta, queimar tudo que ele tem, ele entender o peso do que ele tá fazendo, porque as coisas muito graves, eu entendi como tudo muito grave. Eu achei coisas muito graves que não foram respondidas e não foram... Aí somou como simplesmente ser leve, me impondo que eu obedecesse as coisas, fingisse que não estava acontecendo, fingisse que não estava vendo, começou a mentir. Aí o cara simplesmente desaparece, entendeu? Atingiu uma frustração muito grande de saber que desempregado, trocando de emprego, começou a agir como um delinquente, não querendo saber das coisas e que eu atendesse, eu servisse a qualquer modo. O cara não me paga, o cara não me banca, eu não estava cobrando. O que era a responsabilidade de cobrar? Eu nunca vendi meu corpo um passeio desse tipo de coisa, pagando desperto pra cima de mim. Eu tomei uma ira tão grande de ter olhado isso tudo nossa senhora, uma ira muito grande mesmo, sabe? De achar que, como é que, né? Aí depois vem pagar de bonzinho e implorando um monte de situações. Aí eu tentava levar muita coisa em consideração, fora todos esses dias infinitos de inferno e esse intensivo de todas as coisas. Aí quando eu andava para trás, eu tentava ser mais humano, ver a minha idade, ver os meus direitos, ver isso, aquilo, o cara vinha me dar uma ripada. O cara fica horas falando uma coisa, na hora que ele consegue aquilo não tem fundamento, aquilo não finaliza.
Mas o prazer do cara achar que ele poderia me ver vendo ele, dependente de buscar um prazer completo, finalizar, ver isso e aquilo, ainda que. Porque o que acontece? As infrações são tão grandes que eu não consigo levar mais em consideração que alguma coisa foi boa. Não me convence, porque não foi, não existia um diálogo corrente para ele achar que tinha méritos. Aí de repente o cara quis me punir, o cara desaparece não sei quanto tempo, me mostra para um amigo, ou simplesmente, eu liguei, agora eu tô pensando isso e aquilo, eu quero isso e aquilo, então já que você não vai me servir ou qualquer coisa assim, então eu vou te punir e me manda uma foto, totalmente descabida, aparentemente um banheiro vazio, querendo bancar de gostoso pra cima de mim. A foto tirada por uma mulher toda vestida, beleza, tal, roupa meio colorida, de bolsa, com ele do lado. Até eu me dar conta daquilo ali, eu cheguei a mostrar para uma pessoa, apaguei aquilo, mandei aquilo para ele várias vezes, e como que ele mentiu, como que ele criou situações absurdamente mentirosas, o que que ele é capaz de fazer. Eu achei isso muito covarde, eu achei isso muito criminoso, eu achei isso muito moleque, eu achei isso muito monstro. Eu achei isso um fracasso. Se tivesse que ter o pau pra comer, ele já tinha caído há muito tempo, entendeu? Sorte que eu tenho muita noção da minha fé, eu sei muito levar as coisas, lutar pelas coisas, mas tem limite, porra. É um cara que não tem. Eu queria que ele tivesse uma prudência de pensar no dia de amanhã, ou ela foi legal, ou ela de fato compartilhou alguma coisa, ela poderia ser uma amiga. Ele não levou isso em consideração em momento algum. Aí simplesmente ele quer que picota um passado, faz um melodrama, achei que aquilo foi me dando um nojo, foi me dando uma ira, porque foi me sugando um fardo tão grande, me delimitando. Uma coisa que já tinha visto, já não tinha muito valor continuar, já não fazia sentido, e o pouco que tinha me obrigando a fingir que ele não estava buscando isso, fingir que não era só isso, eu vendo ele buscando outras coisas, e me limitando, me somar de carga, pagar de gostoso como se tinha uma intimidade, porque somou questões, até o cara me ameaçar. Simplesmente o cara não tinha nada comigo, ou prazer algum, planejamento de ver nada, tentando tudo, o cara simplesmente... Ah, é? Então vou mostrar como que você brincou comigo. Você brincou comigo? Eu não te vejo tem quase 2, 3 semanas. Tinha quase 3 semanas ou 2 semanas e meia. O cara simplesmente desbloqueia, liga pro meu telefone o dia inteiro e acha que eu tinha que servir a ele por alguma questão. Ele me manda uma foto me ameaçando, usando que aquilo iria me intimidar, ou sabe se Deus o quê. Então ficou meio estranho. Quando num dado momento ela mostrava, fingia, falar que ia vir, que ia ver, não existia conversa fixa sobre isso, ou das possibilidades reais da coisa. Então por que motivo queria mostrar que tinha uma pedra que era um diamante? E isso, você tem um diamante, o que que representa isso daí? Se eu tivesse um diamante eu vendia e te ajudava até você me ver. Então é uma pessoa completamente diferente de mim. Aí para isso ele quis demonstrar que ele estava escrevendo que tinha uma pedra de diamante. Então o que significa a sua vida? Onde você explora diamante? Como que é isso? Muçulmano, África, religião, sozinho, você não é sozinho? Então descabido em tudo quanto é hora na internet, atrás de mim igual um louco, como se começou a mostrar como um delinquente, de um aliciador. Aquilo não cheirou bem, depois invadia as coisas, procurar estar conectado com um monte de pessoas com o mesmo nome que eu, me ameaçar falando que ia jogar um monte de coisa no stream. Eu já tava em rede social, mas aí você vê, sabe, tava achando prazer em cima de tudo isso aí, utilizar o erro dele de nem estar comigo e usar me ameaçando como se fosse um coitadinho virgem que estava sendo destituído e que ia mostrar como eu brinquei com ele, sendo que ele não estava comigo. Ele me mandou foto de uma mulher, ele usou um recurso para me ameaçar ainda. Achei isso tão porco, e pensar que eu não tinha que ter olhado a cara dele e imaginar que eu sou uma mulher experiente. O que que vira uma vingança de você não saber quando achar, você querer justificar porque você se sente humilhado de ter tido uma intimidade, de ter dado um tempo, ter sido franca, e fica uma espécie de ódio trocado. Você imagina quando é uma pessoa mais nova. E o que é uma pessoa mais nova? Caso eu fosse um filho seu, mas o que são essas mais novas? Essas mais novas tiram tudo de letra, e ele, porra, barba na cara, porra, 31 anos pagando de moleque pra cima de mim, ou se não me considera ainda, vir ainda achar que tem direito e que tá isso e aquilo. O que ele é capaz de fazer? O que é que ele já não fez? Sabe? Aí depois fica o tempo todo, realmente você gosta de mim? Realmente você gosta de mim? Ai, eu tô muito encantado e você melhorou muito. Eu melhorei muito. Eu vou te falar muito mais agora. Toma isso aqui, você tá me treinando, você não melhorou nada. Você não mudou esses erros aqui. Isso daqui você continua fazendo, você tá me testando. Nossa, eu achei tudo assim, eu me senti como se fosse aquela casada com o pior muçulmano, trancafiador, torturador, e o pior, eles vão atrás de prazeres perversos,
prazeres bizarros e eles querem ter domínio sobre isso, não querem que outra pessoa tenha, não querem que outra pessoa conheça, então eles querem manipular essa busca de virgens ou de descabidas ou de mercadorizadas. Eu acho tudo absurdamente grave. Eles são muito compreendedores de manipular rede social, anonimatos, nada disso, sabe? Eu fiquei muito triste, isso me aborreceu muito. Mexeu, porra, com a minha independência, com o que eu não tinha mais, com as minhas particularidades, as dificuldades com as minhas quedas, de mudar o meu corpo como seria de novo, como é agora, eu não sei nem quando eu vou tocar um homem na minha vida. Eu já não sou a mesma pessoa e a frustração que ele me trouxe, por quê? Porque eu não, sem previsão de encontrar outra pessoa, não queria que fosse outra pessoa, só que fica estampado na minha cara que tem algo muito errado e que não presta, e uma ira muito grande, porque o que que acontece? Ele não edificou um valor mínimo para considerar algum fator de fé, algum fator de tal. Eu sinto que seria o lixo absoluto eu sobrar com uma porra de um homem desse. Vai acontecer um ato de fé. O ato de fé dele foi ele me enganar o tempo todo, achar que eu sou um otário que estava buscando um monte de coisa. Ele botou em consideração que ele busca a pior das putarias de forma virtual, totalmente descabida, pagando de virgem, que nunca tinha situação com mulher alguma. Eu nunca cobrei nada disso dele, mas ele fez uma história que ele dificultou e me botou em maus lençóis de eu querer justificar o impasse, a situação atual que estava acontecendo, e ele na verdade estava se beneficiando de tudo o tempo todo, totalmente consciente de rede social, viveu uma vida assim. Aí a gente pensa, ai coitadinho, subproduto das regras, né? Viram prostitutos ou pagam muito dote. Eles não abrem mão de querer pagar um dote, não abrem mão do status maior do que virou os reis sabe? Eu penso o seguinte, entre Irã e anti-Irã, sabe? Eles têm que entender, porque eu não sou muçulmana, nunca vou me converter a isso, o muçulmanismo não me convence mais em merda alguma, então ele conseguiu fazer uma merda do caralho tão grande, entendeu? De não mais acreditar em ninguém que vem da parte dele, já não acredito nem de lugar nenhum. Ele conseguiu me fazer nojo da cultura, nojo de tudo que eu vi de escândalos sexuais, do que ele buscou, fora dessa gente, entre eles, pessoas de burca, acatando tudo isso, usufruindo. Eu vi uma falsidade bizarra, um comércio muito bizarro. Eu tenho uma antipatia muito grande de imaginar alguém que está totalmente tampada, não quer estar executando função, porque estão achando que vale não sei aonde, mas que eles querem conhecer tudo de liberado e proibido. Não me venha com véuzinho, que aliás eu quero saber de onde eles inventaram véu. Naquele tempo amarrava um pano na cabeça, porque as promessas da Virgem Maria e o que anda em prol de Santíssima Trindade, eu já chego num momento, sabe, que eu acho que num dado momento eles tentaram roubar alguma coisa, ainda que o que não foi roubado, e os escândalos entre cruz e perseguição à Santíssima Trindade, mas o monoteísmo e o que eles tentaram picotar entre virgem não sei aonde, promessa de Maomé, teorema de véu, para mim isso aí é tudo absurdamente roubado, sem compreensão alguma, assim, uma falseabilidade muito podre, ainda que esses e aquele. Eu acho que o prejuízo, olhando que são regras, entre a mercadorização, entre aquelas que são absurdamente, entre mulheres bonitas, inclusive muito conservadas e destituídas de serviço, e exploradoras, que acatam muita coisa para ganharem méritos mercadóricos, são escravistas, são prostituidoras, e conhecem sexo e são velozes em tudo para poder garantir o que tem que fazer numa cama para comércio. Então eu percebi que o que virou miséria, o que virou problemas migratórios e situações entre agudos e crônicos, sabe? Alguns que estão aí querendo criar alguns méritos entre as guerras internas que eles têm, ou eles resolvem essa porra inteira aí, não vem jogar culpa só em Ocidente, o que é, porque parte deles, inclusive, são absurdamente consumistas, o que virou, né? Aonde está a cerveja, os que provavelmente também muitos são beberrões e falam que não são, entre a feira do cu total, que podem ver mulher que são igual bicho, ficam atrás de sexo anal, virtualidade questionada, variada. Eu vi do nada, né? Eu nunca tinha passado por uma situação, vou botar minhas fotos, aí de repente botei umas, né? Que muitas estão aí, entre cirurgias, entre bronzeamentos, entre esculpir corpo e tal, botei entre a marca de bronzeamento e isso aqui lá, e falei, não, eu vou deixar um monte de gente entrar nos grupos, quem quiser entrar para ver, e depois eu saio selecionando. Fui deixando todo mundo entrar, através dele ou entre pessoas como ele. Quando eu me dei conta, umas 500 e tantas pessoas, quando eu resolvi abrir os grupos
e ver tudo que árabes estavam me mandando, casais, pessoas de aliança, pessoas de véu, pessoas casadas, quando eu vi o que é que eles degustam, como que eles são infiéis, eles têm uma prática de câmbio de infidelidade não só perversa, são eles são, como é que eu posso dizer? Eles são enquadrilhados e acobertadores, eles são pessoas que têm, nem todos, eu penso o seguinte, sabe? Alguns têm que deixar de ser muçulmano ou entender, porque são incompatíveis em todos os países, em todas as situações. Eles são consumidores da Europa, consumidores dos mais ricos, são totalmente incompatíveis, tá? Então o que que virou o erro europeu, né? Até onde o erro dos achados reis totais, né? Que é onde foram cada um que virou, qual que sobrou com petróleo, qual que roubou mais ouro, qual que isso e aquilo, para virar onde virou a desgraça de quem vendeu as bombas, os nucleares, os cernes, o caralho a quatro, porque eu tô aqui no Ocidente e não acato determinadas condições, agora são absurdamente improdutivos. Temos cênicos, velozes, infiéis em massa, degustam de lá, degustam daqui, mas temos incoerências nos lugares fechados, como aonde regras dizer que mulheres não fazem isso ou aquilo, que sobre as condições de executar funções reais sobre trabalho e prestação de contas são totalmente livres e impunes, totalmente impunes, e não é só Oriente Médio, na África e em todos os lugares. Então quer dizer, alguns imperativos de coitadinho e de como as coisas são de fato colocadas não estão mais atendendo. O que fizeram de fato causa e efeito de religião e de quem anti-religião sobre o que é o corpo, que são os buracos, as condições sensoriais, o kit total das coisas. E sabe, tem limite para você pegar um sujeito podre para poder mudar, que tem um nível de perversidade, e o cara termina sendo perverso da mesma forma. Eu já tinha voltado atrás, eu já tinha falado que eu não mais ia ceder determinadas coisas, já tinha me despedido. O cara fez uma cena tenebrosa para me vingar. E o que ele queria vingar? Vou desligar e vou deixar você na mão, ou vou mostrar que eu sou o cara. É absurdamente perverso. Absurdamente perverso com relação de prazer, com relação a compartilhar alguma coisa. E se usa achando que tá vingando. É um ridículo, porra. É um ridículo, aí o cara nunca respondeu nada, o cara somou uma quantidade de infrações do caralho, envolveu um monte de gente, criminalidade, uma vingança descabida, porque se ele não gostou de mim em momento algum. Fazer vistas grossas, tá apaixonado, porra. Como que eu estive totalmente isolada e demonstrei, tava ali, minhas fotos, você viu desde o começo, era nem ser nem questionado, e viu dentro da minha casa, viu como eu continuava estando, o que que eu falei da minha vida, ouviu o que era conveniente ouvir, guardou o que era conveniente. Ele guardar coisa minha é problema e ele não guardar também é. Porque há quantas pessoas que ele cutucava e eu percebi que ele estava jogando para tudo quanto é lado, usando vários idiomas, e uma hora a bomba explode, uma hora a fé convida, e vem aí, ó, quem são os apóstolos que tem que lidar com as suas mentiras quando a fé vem e não é para ser do bico da pessoa mais, sabe? Então, um covarde, entendeu? Que não sabe. Pessoas que não te atendem, como, entendeu? São de fato, enquanto a coisa estava proibida, eu falava não, ficava rastejando, fazendo melodrama, utilizava um recurso de inteligência, de transparência para otimizar essa palhaçada que sobrava, entendeu? Querendo pagar de rico, num dado momento ainda fala que tem condições, num dado momento mostra uma quantidade de notas, você está mostrando as notas para quê? Moeda, ou criou situações e momentos absurdamente dificultosas, vamos assim dizer, que geraram uma dúvida do caralho, olhando, parecendo que estava sempre escondendo de alguém, escuros, tenebrosos, começou a procurar lugares descabidos, que implicavam em gente chegar no trabalho, você trazia uma frustração tenebrosa pra mim. Desligou de repente porque alguém chegou, porra, você tá envolvendo pessoas, você não tá preocupado com a sua exposição, você não tá preocupado com a minha exposição. Vai no banheiro, cara, eu tô embaixo de câmeras, eu preciso que seja agora, que nojo, porra, que nojo, caralho. Tem limite pra ser merda, porra. Tem limite pra ser merda. Essa porra toda tem que acabar, caralho. E não quer fazer isso no sistema de regras. Quer ter provavelmente cara desse pega estupro e mata uma mulher se já não fez. Ou o que que esconde? Porque se tem dinheiro, se tem uma vida boa, não paga o aluguel e isso e aquilo, por que que não casou pro lado de lá? Entendeu? Ficou, nossa, Deus me livre, muito frustrante. E eu não queria que fosse isso não. Tem hora que a gente não quer acreditar, entendeu? Ou não quer ser tão estúpida. Ou dizer que, né?
Mas não é muita coisa errada, muita coisa errada. Ficou em aberto e quer que simplesmente vamos recomeçar. Simplesmente você me paga de palhaço. Você estava me usando, tentando um monte de coisa. Já não era eu. Eu não me tornei suficiente. Você inventou uma mentirada. O que, que é suficiente e insuficiente numa rede social? É algo descabido. Se nas suas regras você não concorda com isso. E por que, que você está insistindo isso comigo? Por que, que você voltou de novo? Porque não. Nossa, eu chorei muito mesmo. Muito. Pela falta de caráter mesmo. Chegou no momento que se eu pegasse e enfiava a faca no meio da garganta dele. Ou seja, ainda querendo ganhar méritos nas minhas costas, sabe? Muito triste mesmo, sabe? Foi assim, o fundo do poço, sabe? Quer ficar rico nas minhas costas? Provavelmente tá igual fazer aquele mendigo lá. Um monte de palhaço rindo dele. Porra, bota o pau pra fora. No final das contas eu coloco situações graves. Entendeu? Situações, eu tenho intimidade com um cara que não tive com outro, um monte de coisa. No final, para justificar a mentirada dele, eu mesmo tive que botar a foto do cara do pau pra fora. Coisa que traziam questões. Ah, se incomodasse ou se sentir inferior, né? Por que você tem que achar pelo pau? É quando acha que o pau é tudo e é suficiente, que a pessoa tem que pegar e botar o pau pra fora, engrandecer o cara, mas não é ele que colocou e não é ele que quis que eu não colocasse isso ou aquilo. Ele não evitou nada, ele tava curtindo, ao máximo curtindo do lado de cá, achando que isso não afeta as regras dele. Ninguém iria descobrir. Eu achei tudo muito grave, sabe? Ficou frustrante, porque eu nunca ia querer um meu marido ou uma pessoa que eu gostasse ser passada para trás. Imaginar que as pessoas podiam me estar vendo com alguma condição de prazer que não fosse dele, ou que não colocasse ele ao meu lado, ou que ele a ponto de eu imaginar, pô, os dois poderiam estar totalmente vistos pelado. Olhar com o olho do pelado, do vestido, o que é as incongruências da cultura, as frustrações, como a pessoa pode se sentir perante o corpo, isso e aquilo, mas se acha muito, acha o rei do pau, muitas vezes tem uma coisa linda para te mostrar, insistindo com aquilo, sabe? Um cara que merece às vezes ir lá e cortar o pau do cara. Tá entendendo? Queimar ele vivo, para ele entender o que é cultura. Eu acho que ele ultrapassou muito mesmo as fronteiras do nível de maldade, do que ele sabe que acontece na cultura dele, o que ele sabe que acontece em tribos na África. Na África, sinceramente, um nível de criminalidade muito alta, infração muito alta, tá entendendo? Que isso tem que abrir o leque e mostrar a cara de todo mundo. Eu acho muito meio pau para uma pessoa como eu, tá entendendo? Um merda muito grande mesmo. Tem limite para a pessoa ser merda, sabe? Aí você vai lá, você tem que mostrar a sua linhagem sagrada. Eu vou queimar a sua pastagem, eu vou destruir a sua família, eu vou te meter a faca, porque como que você fez isso comigo, eu insistindo com você? Se você fez isso com uma pessoa como eu, você não é digno de ter mulher nenhuma. E não um viado para comer sua bunda ainda, porque para mim tem que ser para comer sua bunda, né? Para você comer. Aí você entra em pauta, olha o que a mentira leva, entendeu? O que alguns imediatismos ridículos levam? Você imaginar como que essa porra pensa das coisas de fato? Come bicho, sabe diferenciar bicho de gente, já não estuprou nos lugares. Porra, a pessoa tem que entender o nível de gravidade, não fazer vistas grossas sobre o que vira. Propagação universal de dizer até onde foi cristão. Se cristianismo fosse bom, por que estaria achando que o outro lado, né? Quando a coisa me alarmar uma situação que eu nunca tinha me deparado, de fato o peso de compreender o que é a gravidade de um idioma, o que é carga histórica, que quando as coisas são estimuladas, as coisas são completamente diferentes, cada cabeça, o que é todos os fatores, entendeu? De que eu vejo como erro de trabalho, erro histórico, muita fachada de grupos que usam para manipular e como as coisas não são facilmente, como que a merda vira efeito dominó de muitos estimulam muita situação, que entendeu? Fingem para botar os outros na vala, entendeu? Sobre essas teorias de tudo que eu olhei sobre campo acadêmico, sobre esses hemisférios políticos e toda essa merdalhada de fingir que todo tem lugar para todo mundo, que são estimulados para que todo mundo monta uma classe, isso, aquilo, entendeu? Um bando de demônios do inferno. Eu achei assim, eu fiquei muito aborrecida, eu chorei muito, eu me senti muito humilhada, parecendo um lixo de pessoa tendo que olhar o resto e ele querendo que eu olhasse, procurasse ele suburbanizando, ou achando que é o rei do cocado, ou buscando umas piores putas e tudo, coisa nojenta, tá entendendo? Cara, não é nada meu, o cara não me sustenta, não divide uma conta comigo, o cara nunca encostou a mão em mim, achando no direito de fazer tudo isso, que é com um capeta desse faria perto de mim ainda, sabe? Pagando de delinquente, já não te sustenta prazer alguma merda dessa.
Pra mim, o cara não tem diferenciação, não sabe diferenciar, não tem princípio de liberdade, tá entendendo? Conseguiu destruir todos os padrões de estar do lado dele, perto de alguém, perto da cultura, e que pra que achar que as portas poderiam se abrir pra alguma coisa ter mérito, sabe? Cheio assim, tenebroso mesmo, parecendo um bicho que nem aterrissado na terra é, sabe? Então, que todos que sejam iguais que desapareçam do mapa, sabe? Muito oportunista, sabe usar, sabe bloquear, sabe enganar, sabe usar sinais. É azar de quem for casar com ele, com uma desgraça dele, que não vai mudar, uma porra dessa não muda. Passaram-se 1 ano e 9 meses, 1 ano vai ser um demente tocando punheta por tudo aquilo que ele não pode botar a mão, até pelo quem passou por ele. Uma vida inteira, uma coisa ridícula. Quem casar com ele vai ser um inferno absoluto, vai entupir de doença, porque ele busca coisa que ele quer fazer, porra. Então, se o mundo favorece ele, como você não vai ter sucesso. Ah, você vai fazer isso comigo, eu vou chamar a polícia, tipo, kkk, você não vai ter sucesso algum. Ou seja, alarma sim ele mostrar conhecimento de cultura, conhecimento de grupos que acatam isso aí. Isso alarmou muita seriedade, muita visão de coisa grande. Eu saí vasculhando tudo, porra. Tomei um nojo tão grande de árabe com muçulmano, com um monte de coisa. Não me vem com inclinaçãozinha de tapete, véuzinho, isso e aquilo. Uns bandos de mula, um bando de lacaio, totalmente incongruente, um bando de pau de galinheiro, parecendo um bando de bicho, e fingir que são atrás de virgem, que querem virgem, querem não serem questionados as putarias que buscam, e todos eles, inclusive, coisa bizarra, nojenta mesmo, coisa nojenta. Nossa, mãe, chorei, sabe? Mas me botou num sistema de punição tão grande que imaginar que ele ficaria já daqui a pouco de bloqueia, criou-se uma falta de respeito, uma necessidade, uma impaciência de ter que devolver ele, porque no começo ele me somou de culpa, sabe? E tava atrás por causa do corpo, por causa do peito, por causa de não sei o que. Hoje pra mim, sabe? É um merda, sabe? Uma bosta absoluta, um preto sem descabido, que tem que ser humilhado, que tem que ser tratado com racismo absoluto. Não é casado, não teve oportunidade, pior se torna. Ganhou méritos sobre isso daí, viveu de virtualidade descabida uma vida inteira. São dispostos a atrair com a maior cara de pau. A pessoa tem que ter vergonha na cara, porra, pra ser um mínimo de homem. Eu, enquanto mulher, tendo que ser homem e mulher pra ele, porra, vai tomar no cu, caralho. Pelejei, assisti de novo, cínico, entendeu? Se tornou um demônio, entendeu? Porra, a forma com que a coisa foi despedida, o cara tem a cara de pau de me ligar de novo, foi tão frustrante, sabe, foi tão frustrante tentar atender de novo. Eu, mais uma vez, dei um castigão, uma situação, quando eu penso, tô no meio de uma situação, cara, me bloqueia, tipo assim, ou tipo, te comi, eu tô quase te comendo, vou parar aqui que eu concluí o que eu fiz, atingi o platô do prazer, te ver me vendo, agora vou bloquear, vou concluir o que eu quero, vou cagar pra você e depois desbloqueia e fica andando atrás de mim, tomar no cu, porra, entendeu? Queria muito mesmo saber aonde mora essa desgraça, o que de fato ele faz, fuder a vida dele. De fato, fuder a vida dele para ele entender, entendeu? O que me frustra é a quantidade de injustiça, sabe? Então, porra, e tudo me faz ser a linhagem sagrada. Não tem como, filho. No mais laico da palavra linhagem sagrada, eu tive que sentir todas as dores e intensivões. E olha que eu abro o leque das coisas e pela dor, por tudo, eu vou indo, eu vou cavucando, eu quero as respostas, eu vou falando com Deus e eu vou falando o que eu vou fazendo, sabe? E a incongruência deles pagarem de fundamentalistas, fanáticos, são porra nenhuma, caralho. Pela fé, não. Pela fé, não sabe nem o que é monoteísmo. Rio mocado da minha cara e depois foi acreditando algumas conveniências, que eu não acredito que acreditou também, não. Aí depois vem sabe? Tomar no cu, um cara que merece tomar 500 mil chifres no rabo, e ainda gosta ainda, eles gozam com isso, é aqui, é lá, é em qualquer lugar, são tudo um bando de viado, com um bando de lésbica e puta, tem limite, caralho, pras coisas, entendeu? Aí depois começou aí a virtualidade, que é conveniente ver só o podre da virtualidade e repetir aquilo, pedir coisa descabida e você coloca todo o platô das coisas. Isso aí você faz, né? E que é o lugar das virgens, é o lugar disso e daquilo, e você tendo consciência de tudo isso, pô, não usando um critério de inteligência básica para pelo menos se tornar mais inteligente para ele, até para usar a presa, a coisa, depois abriu um leque de desgraça.
Nossa, e eu ali tentando no fundo ódio, virei e falei, meu querido, é ódio. Que eu não consigo sentir prazer de ultrapassar a resposta. O cara me cansou. Aí o cara simplesmente, eu fiquei doente, me dando até febre pela raiva que ele tá fazendo, o cansaço que já não justificava mais nada, prazer algum. Nossa, como se fosse um pedido de socorro, me sentindo assim, mutilada, me sentindo. Nossa, Deus me livre. Fardo do capeta. Fardo diabólico. Tem limite pra pessoa jogar um fardo em cima da pessoa. Eu caguei nele inteiro mesmo. Foi avaliar tudo. Aí tinha que ter guardado tudo isso mesmo pra ele ficar rico, vender pros amiguinhos dele. Implantar o monoteísmo nas costas dos outros. Eu imagino como que esse monoteísmo foi implantado, né? A cruz ultrapassou muita situação, né? Que eles nunca viram, não entendeu? Nunca lutaram por família, perpetuação, Santíssima Trindade. Tem uma teoria de adestramento enquanto eles querem, mas os agudos que eles vivem não são não paternalistas, não são porque se os agudos são destruidores ou são totalmente infiéis, como que isso vira quem armazena o quê? Para virar tribuzinho de bonzinho, humildezinho. São gente que gosta de ouro, que gosta de dinheiro, que gosta de comércio, são individualistas, são interesseiros, são mentirosos, sabe? Aí lá as coisas que ele estava buscando, os grupos que ele estava buscando. Tem coisa mais broxante do que você vê indivíduo queca com a sua vizinha, queca com a grávida, que é coisa bizarra. Tem coisa mais o fundo do suburbanismo, porco. É alguém, sabe? Tá bizarro, sabe? Deus me livre, coisa nojenta. Aí passou, eu tomei tanto, deixei me dar toco, né? Pra virar e devolver ele depois. Porque, na verdade, enquanto aquilo abria leque de questionamento e eu ter que desbravar aquilo, olhar minha humanização, misturar tudo isso no meu dia, a minha ira, os questionamentos que se abriam, agora se ele não sabe fazer isso, paciência, né? Mesmo assim, os méritos ficavam a quantidade de educando, sendo mãe de um... Ah, tomar no cu, porra. Mandei dar bunda pro pai, dar bunda pra mãe, sabe? As coisas tomaram uma proporção, sabe? Como que o cara consegue cagar na entrada, na saída, antes, durante, depois? Uma porra do caralho. Achando que tá curtindo, gozando com a cara. O cara desse tem que ser absurdamente punido, tá entendendo? Não só ele, como todos que acatam isso daí. Desaparecer do mapa, entendeu? Vem com teoria aí, não é quem que aplica as regras, quem queima o arquivo, né? Quem não é o que tá queimando o arquivo. São acatadores, sabe, são cúmplices de violências tenebrosas. Isso aparentemente um pobretão, imagine se não fosse, pagando de virgem ainda. Aí ainda sai de coitadinho, o novinho, o virgenzinho, o que tem religiãozinha que os machinhos são adestradinhos, vi que é. E tô longe de fazer vistas grossas do que fizeram, o que é você colocar. Olha como minha avó implantou uma coisa dentro de casa e como era na minha cidade, entendeu? Como que eu... Já vou, tô abrindo.